demais, Não, já vai virar um sensacional, corte, cara. Vai virar um corte. assim, é muito massa, porque muita gente está se inspirando na sua história. E o que é massa, né? A gente vê, por exemplo, o Leandrinho, vive de fundos imobiliários. O Bassi vive de fundos imobiliários. O Alê está chegando nesse momento. Eu falei que ele ia mandar umas perguntas cabeludas. Eu só tô olhando aqui, hein, Alê? Tô olhando, eu vou passar só pro Medeiros, não me bota nessas, hein? É o seguinte, e você contando isso, cara, que massa, que top. E eu queria... o Dani, ele fica louco, porque ele faz o roteiro bonitão, top de linha, bonitão. Vou quebrar tudo, porque você está contando essa história e começa a vir um monte de coisa na minha cabeça e eu tenho certeza na cabeça do investidor. Por quê? A gente está sendo bombardeado, quem fala de fundo imobiliário. Cara, fundo imobiliário, isso aí não serve, isso aí não presta. O que é legal é ação, o que é legal é criptomoeda. Pô, fundo imobiliário é dar com, como é que eles falam? Dar com uma mão, tirar com a outra, alguma coisa assim. E aí, é muito massa, porque você está falando, não, eu vivo dos meus investimentos, eu vivo dos meus fundos imobiliários. Então, eu queria saber o seguinte, se você não tivesse o Desmistificando FII, então, pô, o Dani falou, você é um cara top seller, você é um cara referência, é um cara, talvez, o analista com mais clientes. Então, vamos tirar o Desmistificando FII, o Rodrigo não é do mercado. Daria para se tornar independente financeiramente com fundos imobiliários, dos seus aportes, do serviço público. Então, né, vamos desconsiderar o que você tem aí de trabalho de carteira recomendada, de trabalho como influencer também. Daria para ser independente financeiramente. Por quê? Porque a maioria da galera que está aqui está trabalhando no mercado. Pô, o cara, eu tenho o nosso amigo que é médico aí, o Dr. Correia, o Tiagão é médico, o Alê é servidor público. Esse é um ponto. E o outro ponto, como é que você foi pensando essa trajetória nos seus aportes? Cara, eu tenho que aumentar meus aportes, eu quero chegar mais cedo nisso, né? Pensando na fórmula dos juros compostos, que a gente já falou, né, Dani? E é engraçado que a gente posta a fórmula dos juros compostos, não dá like nenhum. Ninguém quer saber disso, né? O cara quer saber qual é o fundo da vez. Aí você mostra para ele, cara, a rentabilidade... Isso daí você não consegue controlar. Isso aí, cara, em 20 anos você não consegue controlar. Agora, o seu tempo e o seu aporte aumentando todo mês, isso você controla, isso que você tem que aproveitar e fazer a bola de neve rodar. Mas o cara, enfim, a maioria não quer saber disso. Então, eu quero saber esses dois pontos, cara. Se você não tivesse no mercado, não tivesse desmistificando, daria para chegar nesse momento de liberdade financeira? E como é que você foi crescendo seus aportes, pensando, cara, e daqui a um ano eu quero estar aportando mais, sei lá, o dobro. Daqui 5 anos, o triplo. O cara que está com a gente, para ele poder também se planejar nesse momento. Cara, o Desmistificando, ele é, vamos dizer assim, desnecessário na minha vida. Tá? Só para você ter uma ideia, a primeira distribuição de lucros que foi feito da empresa foi em 2022, depois que eu saí do serviço público. Tá? Então, até então, não havia distribuição de lucros. E aí, como eu falei, isso aumenta o meu padrão de vida. Então, tipo, eu nunca tive carro premium, por exemplo. Na verdade, eu fiquei 10 anos com um CrossFox porque eu queria economizar. Contei já essa história várias vezes no Instagram. E hoje eu tô olhando o carro premium, porque, peraí, né? Hoje eu posso me dar esse luxo. Ter um carro premium, isso sim é um pouco originário do Desmistificando. Se não existisse, provavelmente eu continuaria com o carro que eu tenho hoje, um Compass, tal, um bom carro, mas assim, para manter a independência financeira, entendeu? Então, o Desmistificando em si, vamos dizer, ele não é necessário para manter o meu padrão de vida. E quando eu falo padrão de vida, é viagem com a esposa, pro exterior e tudo mais. Tá? É manter o mesmo padrão que eu mantinha quando eu era diretor de secretaria. Tá? E quem não sabe, o diretor de secretaria tem um bom salário. Então, é manter aquele padrão de vida. E, cara, muito tranquilo. Agora, uma coisa que eu gosto muito de bater, Bernardo, e aí eu acho que é por isso que surge tanta crítica no fundo imobiliário. Eu acho que ele é um pouco do reflexo de algumas pessoas, que eu tenho certeza que não são vocês, porque eu vejo a fala de vocês, tentar defender o fundo imobiliário como algo mágico, algo como o melhor investimento do mundo. Não existe. Não existe melhor investimento do mundo, entendeu? Não vou dizer para as pessoas, não, só invista em fundo imobiliário e você vai alcançar a sua independência financeira.
cara, é um universo de investimentos. Por que você vai ficar preso a um único investimento? Entendeu? Eu não construí minha independência financeira investindo somente em fundos imobiliários. Mas o fundo imobiliário ele foi muito importante, muito necessário em um ponto, Bernardo. Não existe, tá? Ou existem muito poucos investimentos no Brasil que te dão renda recorrente mensal. E fale o que você quiser. Todas as pessoas têm despesas recorrentes mensais. Pelo menos aqui em casa, todo mês chega a conta de luz, chega a conta do condomínio. Não tem jeito. E tem que pagar. Se eu não tenho uma renda recorrente mensal, fica muito difícil eu conseguir ter um investimento que me proporcione esse planejamento financeiro. E aí volto lá para a história do sair do serviço público. Foi algo, não foi fácil, foi difícil psicologicamente falando. Então, de repente, eu teria saído se eu tivesse um patrimônio X, e aí eu pudesse ficar sacando do patrimônio. Cara, eu acho que psicologicamente seria, de repente, difícil fazer isso. Então, ter um fundo imobiliário me ajudou nesse ponto, de você ter essa recorrência e você ter esse fluxo. E ter começado a investir em 2009 foi muito importante para mim. Porque, olha só, eu estou falando de 2009 a 2019, olha o aprendizado que eu tive. E mesmo com todo esse aprendizado, em 2019 eu tinha começado, em 2019 eu tinha começado um MBA em mercado financeiro. Em 2020 eu tive que apresentar o trabalho de conclusão do MBA. O trabalho de conclusão do MBA foi como se aposentar usando os fundos imobiliários, que eu sei que o Alexandre trouxe aí os dados lá que ele me pediu no e-mail. Por quê? Cara, para aprofundar ainda mais os meus estudos. E aí o que acaba muitas vezes acontecendo? Algumas pessoas dizem, não, eu vou primeiro formar meu patrimônio, depois eu compro fundo imobiliário. Mas, cara, o que tu entende de fundo imobiliário para daí, em 6 meses, você achar que vai formar um patrimônio de fundo imobiliário para começar a viver de fundo imobiliário? Você tá louco, né? Então, assim, esse é um ponto muito importante. Então, não foi formado só com fundo imobiliário, foi formado também com fundos imobiliários. E aí eu acho que ações são muito importantes nesse universo. E aí, te explicando como é que foi essa história do aporte, foi da seguinte forma. Até 2003 eu gastava enlouquecidamente. Não era aquele tipo de cara que pegava consignado para comprar roupa e tal, e aí ficava... Não, mas, por exemplo, carro financiado, trocava de carro, gastava tudo, não sobrava nada no final do mês. Desculpa. E aí, o que acabou acontecendo? Quando eu comecei a investir, é um negócio muito doido. Eu já comecei direto na bolsa. Eu comecei com, vou fazer CTB. Não, direto na bolsa. Primeira ação, Petrobras. A minha também. E aí, eu comecei a ver, isso é algo que eu bato muito na tecla hoje, tá? Eu comecei a ver que dinheiro não servia só para comprar coisas. Que dinheiro podia me comprar mais dinheiro, porque naquela época a Petrobras pagava dividendos, sabe? E só que assim, a consciência era muito baixa ainda. Mas aí eu comecei a investir, e aí na medida que eu começava a investir, aquele bolinho começava a aumentar um pouquinho. E não era muito, era tipo R$100, R$200, sabe? E eu disse, cara, legal isso aqui. Não, peraí, então deixa eu tentar apertar um pouco mais, só que, tu tava pagando aquele financiamento daquele carro, eu lembro que eu tinha uns boletos de roupa e tal, mas eu disse, não, deixa eu apertar aqui, apertar ali, só que não sobrava muito. E, Bernardo, aí veio, para mim, o que eu ensino muito para as pessoas, o gatilho transformacional do meu poder de investimento. Uma hora as prestações começaram a acabar. Tá? Então, assim, eu não era um cara endividado, devia, tava no Serasa, não, mas eu tinha prestações. E as prestações começaram a acabar. E aí eu disse o seguinte, cara, essa prestação ela não é minha, ela é de quem eu tô pagando. Sabe de uma coisa? Tudo que eu pago de prestação vai virar investimento. Ó que ideia doida. Tudo que eu pago de prestação vai virar investimento. E a principal prestação era o carro, né? E eu lembro que o carro, a prestação durou até 2006. Cara, a hora que eu acabei a prestação do carro era pau. Toda a prestação do carro no investimento. Entendeu? O que muitas pessoas fazem? Vou trocar de carro. Acabou a prestação do carro, vou trocar de carro. Comprar ativo e comprar passivo, né? Exato. Né? E, cara, eu agradeço muito ter tido essa ideia. Porque hoje, quando eu olho para trás, eu digo, cara, a ideia é de maluco. De onde que eu tirei essas coisas da minha cabeça, sabe? Lia um livro, lia outro, mas, cara, não existia conteúdo.
E foi a minha salvação. E eu ensino sempre isso para as pessoas. Olha, você tem uma dívida, você pode transformar ela. E aí, só que aí eu fiquei meio viciado, tá? Eu fiquei meio viciado nessa história de guardar dinheiro, porque você começava a ver. E aí foi 2006, eu me formei, finalzinho de 2005, não, começo de 2006 eu me formei em Direito, então eu já não tinha, aí logo em seguida acabou a prestação do carro, comecei a poupar mais, aquele negócio ficou legal. 11 meses depois, eu fui convidado a ser diretor de secretaria. Para quem não sabe, quando você passa num concurso público, você pode ser nomeado a cargos em comissões. O diretor de secretaria é o mais alto cargo em comissão dentro da Justiça Federal. E aí ele dobrava o meu salário automaticamente. O que muitas pessoas fazem quando isso acontece? Cara, agora eu vou jogar meu padrão de vida nas alturas, né? Porra, agora... Imagina, dobra o meu salário, cara. O que eu fiz? Não. Tudo que eu ganhar extra é poupar. É poupar. Cara, aquilo ali, posso dizer que realmente me permitiu alcançar a independência financeira. Porque naquele momento que eu sou nomeado como diretor de secretaria, eu já vinha poupando uma grana, mas eu simplesmente passei a poupar 80% do que eu ganhava. Quer dizer, o seu aporte exponencializou e aí a bola de neve realmente... Exatamente. Foi sustentável poupar 80% do que eu ganhava sempre? Não. Pô, a tua necessidade de vida vai mudando, você também quer aproveitar um pouco a vida. Pô, né, minha namorada, que daí já estava quase virando esposa, poxa, queríamos viajar, então fomos viajar para fora e tal. O padrão de vida foi aumentando um pouquinho, então poupar 80% não era algo sustentável para sempre. Mas naquela fase inicial, era bem factível, até porque normalmente quando você entra num cargo novo, você quer mostrar trabalho, principalmente um cargo que você pode ser retirado, né? Então, diretor de secretaria era um cargo em comissão que a qualquer momento eu podia ser retirado. Eu queria provar trabalho. Provar trabalho, você trabalha. E você não tem muito tempo para lazer. Então, o que eu aproveitei? Aproveitei mais ou menos, tá, uns 3 anos de muito trabalho e pouco gasto. E mantive esse nível de poupança. Aquilo ali me jogou patrimonialmente muito alto e os meus investimentos começaram a fazer muita diferença. Entendeu? Porque aí eu tinha um pouco mais de dinheiro. Esse é um ponto que eu sempre insisto nas pessoas. Não adianta ser, vou fazer um investimento e vou ficar rico. Não, cara, o que vai te deixar rico é a tríade. Ganhar dinheiro, poupar dinheiro e investir bem esse dinheiro. É essa tríade. É isso que te deixa fazer o patrimônio. Então foi isso, sabe? Aí com esses aportes eu fui fazendo. Então, assim, na medida que eu ia investindo e que eu ia conhecendo, você ia vendo, cara, fundo imobiliário vai ser o caminho, porque ele me dá renda recorrente. As ações não me davam. E aí tem uma história muito engraçada, que em 2012, eu fui ser diretor de secretaria numa outra cidade, e aí, conversando, tinha um rapaz que gostava de investimentos. E eu disse para ele, cara, eu vou sair da Justiça Federal, me aposentar com fundos imobiliários. Ele disse, não, olha só. Ele disse, não, isso é modinha. Isso não vai dar em nada. Eu disse, cara, fundo imobiliário é o investimento do futuro no Brasil. Escreve o que eu tô te falando, cara. E aí, isso era o episódio do IPO do BBPO, que é onde eu digo que os fundos imobiliários tecnicamente começam no Brasil. Cara, acabou se confirmando. Por quê? Porque é um negócio fantástico. Quando você conhece uma pessoa mais velha, tá? E ela diz assim para você, não, eu tenho um complemento de aposentadoria. O que é? Aluguel de imóvel. Ou, não, eu vivo da renda dos meus investimentos. O que é? Aluguel de imóvel. Por quê? Recorrência mensal, proteção patrimonial. Então, para mim, era muito óbvio. Só que, evidentemente, naquela época eu não conseguia imaginar que nós passaríamos por toda a transformação que os fundos imobiliários passaram ao longo desses 10 anos, o aprendizado que foi. E o legal é que eu passei por esse aprendizado junto, né? Então, o fundo imobiliário acabou sendo muito importante por causa disso. Então, acho que respondendo essas tuas 2 perguntas, então, os gatilhos foram mais ou menos esses. Aí, indo um pouco nessa história, o Bernardo e quem está nos ouvindo, que, fundo imobiliário é ruim, fundo imobiliário isso. Fundo imobiliário sofre muito ataque. Eu acho que ele sofre ataque, reforçando o que eu falei. Porque algumas pessoas tentam colocar ele como a melhor coisa do mundo. E ele não é. Ele tem seus defeitos, ele tem suas qualidades, você só precisa entender. Um fundo imobiliário é mais rentável do que uma ação.
Cara, isso é muito relativo. O que você tem que entender é, em tese, uma ação deveria ser mais rentável que um fundo imobiliário. Em tese, um fundo imobiliário de tijolo deveria ser mais rentável que um fundo imobiliário de recebíveis. Por uma questão muito simples. Se eu sou uma empresa e eu vou alugar um imóvel de um fundo imobiliário, é óbvio que o meu objetivo é gerar mais dinheiro do que o aluguel que eu estou pagando. Só que a contrapartida é, eu posso falir. Se eu sou dono do imóvel e a empresa falir, eu simplesmente digo, meu amigo, dá licença que tem outro para entrar. Então, você precisa entender a dinâmica de